Olá, gente querida, paz do Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro do Apocalipse. Há alguns dias atrás nós fizemos a meditação no capítulo de número 4, versículo 1 ao 3. Hoje nós vamos estar dando continuidade do versículo 4 em diante de Apocalipse capítulo 4. É sempre bom lembrar o que Jesus falou, que bem-aventurado é aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia do livro de Apocalipse. Mais do que nunca, nós precisamos voltar os nossos olhos para o grande desfecho da história da humanidade, que é a vitória final de Cristo sobre o inimigo do seu povo e o seu inimigo, a saber, Satanás, o falso profeta e a besta. No vídeo passado nós tivemos o vislumbre de lembrar que há um trono no céu e esse trono está ocupado. Nós continuaremos agora diante desse trono que foi aberto pela porta da graça, observando a adoração que é prestada ao Deus que está no trono, que governa todas as coisas, e através disso encher o nosso coração de esperança, de vigor e de força diante das calamidades que se desenvolvem e se desenrolam no decorrer do mundo e da história. Vamos orar e logo após nós estaremos entrando no texto, Apocalipse 4, versículo de número 4 em diante. Senhor, nós encurvamos nossa cabeça e encurvamos nosso coração em reverência à Tua palavra. E em misericórdia nós apelamos à Tua misericórdia e graça, Pai, pedindo que o Teu Espírito ilumine nosso entendimento para transmitir a palavra. E, meu Deus, por mais que nós estejamos em um ambiente de igreja, devido às festividades do final do ano, nós aqui estamos diante da Tua Palavra, que a Tua Palavra vá e cumpra o resultado para o qual ela será enviada. Houve momentos em que Paulo transmitiu a Tua Palavra de dentro de uma prisão. E a Tua Palavra surtiu efeito, pois a Tua Palavra não está presa, não está restrita às igrejas, não está restrita aos templos, mas a Tua Palavra é espiritual. Que ela vá e encontre repouso no coração desse irmão e dessa irmã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Apocalipse, capítulo de número 4, versículo 4 em diante, o texto vai nos informar as seguintes verdades. Ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Também, diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro e ao redor do trono havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem e o quarto parecia uma águia quando em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todos sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todos sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e dizem: Tu és Senhor e Deus nosso. És digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. A primeira verdade que nós podemos observar é que no versículo de número 4 nós temos 24 tronos rodeando o trono central, que é o trono de Deus. Isso aponta para a centralidade da glória de Deus. Deus, ele é o centro da adoração no céu e também deve ser o centro da adoração aqui na terra. Afinal, tudo aquilo que existe no céu, ele serve como parâmetro para o que existe aqui na terra. Por exemplo, nós temos o exemplo do tabernáculo, que Deus mostrou a Moisés a figura do tabernáculo que existe no céu, e a partir de então, daquilo que existe no céu, Moisés configurou
e instruiu Bezalel e outros a construir e edificarem o tabernáculo aqui na terra. Então não é a terra que serve como parâmetro para o céu, mas o céu que serve parâmetro para a terra. Esse trono, ele é a centralidade da adoração. Nós temos 24 tronos em volta do trono de Deus, que por sua vez é rodeado pelos 4 seres viventes. Alguns estudiosos vão concordar que esses 24 tronos são representações ou tipologias das 12 tribos de Israel no Antigo Testamento, representada por 12 patriarcas e os 12 apóstolos de Cristo, somando 24. Então nós temos na representação dos 24 tronos ou dos 24 anciãos ali, a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. Lembrando que por igreja entenda povo de Deus. Bom, alguém pode até perguntar como então que ocorria a salvação no Antigo Testamento, da mesma forma que ocorre no Novo, com base no sacrifício de Cristo. O povo do Antigo Testamento, eles olhavam para o Cristo que viria, ou seja, para o futuro, e nós, em contrapartida, olhamos para o Cristo que já veio. Da mesma forma que o sacrifício de Cristo consumado há mais de 2000 anos atrás tem eficiência sobre pecadores da era presente, da mesma maneira ele tem poder sobre aqueles que pela fé no Antigo Testamento, como Abraão, puderam ver o dia do Senhor Jesus Cristo e gloriar-se por tamanha revelação. Então esses 24 tronos representam o povo de Deus em todos os tempos e representa-se ali então as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. O versículo de número 5 vai nos mostrar que esse trono da graça também é um trono de juízo, pois do trono saem raios, relâmpagos e trovões. Então esse trono da graça, que é o trono de salvação, também é um trono de juízo. Se você lembrar, quando o Senhor desce lá no Sinai para falar com Moisés, uma das revelações, uma das manifestações de que Deus estava descendo era justamente raios, relâmpagos e trovões. Observe que o texto nos fala lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 16, nos fala que ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. O escritor de Hebreus vai demonstrar para nós qual que era o sentimento de Moisés naquele dia. Hebreus, capítulo de número 12, versículo 18 ao 21, o texto nos informa que vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão e a tempestade. Ao soar da trombeta e ao som de palavras tais, que os ouvintes rogaram que nada mais lhe fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. É muito importante, então, pensarmos nessa questão. Veja que um homem do patamar de Moisés ficou tremendo e temeroso diante daquele que estava falando, do Senhor que desce no Sinai. É sempre bom pensar nessas duas características do trono de Deus. Esse trono que nos dá salvação, esse trono que emana graça, é um trono de juízo, é um trono de justiça. As pessoas tendem a optarem por uma das características daquele que está assentado no trono, ao extremo daqueles que apenas amam a graça do trono e anulam completamente uma expectativa de que esse trono de graça é um trono de juízo. Isso é um problema. O outro problema é quando nós começamos a olhar para o trono apenas como um lugar de juízo, de julgamento, e é um outro problema também. Então nós temos que entender que o amor de Deus não está desassociado da sua justiça. A graça de Deus também não está desassociada do juízo. O Deus que ama o pecador é o Deus que abomina o pecado. Já dizia o profeta Abacuque, ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal, a vexação, a maldade do mundo. Então esse Deus que é amor, como diz João na sua epístola, também é justiça. Desse trono que sai uma voz de graça, sai trovões, relâmpagos e a tempestade da glória de Deus se manifesta ali.
No entanto, nós precisamos entender que por meio de Cristo, agora nós podemos nos achegar ao trono da graça. Por isso que é importante entender esses dois aspectos. Deus é amor, mas é justiça. Deus é graça, mas é juízo. Deus é amor, mas é santidade, é a verdade. Então, desse trono que está no céu, que é a centralidade de tudo, é de onde emana toda a glória e toda a justiça. O versículo de número 6 dá-nos a impressão de que diante do trono de Deus tudo é revelado. João vai dizer no versículo 6 que diante desse trono tem algo como um mar de vidro. João vai procurar uma linguagem que se encaixe na compreensão dos seus ouvintes. João está na ilha de Patmos, uma ilha do mar Egeu, então ele está com a mente ali, aquilo que é amplo, aquilo que é grande. Então mar fala de povos, obviamente, mas diante da visão de João, ele está diante de um ambiente extremamente expansivo, grande, gigantesco, numa dimensão de glória, imenso, e ele contempla o chão da sala do trono como um mar de vidro. O mar de vidro é algo transparente. Isso implica em que diante de Deus nada se oculta. Diante daquele que está no trono, tudo é revelado. Então, isso fala da presciência, da onisciência, do conhecimento de Deus sobre todas as coisas. Diante do trono de Deus, nada se oculta. Então, Ele me conhece, Ele te conhece da melhor maneira possível. Diante de Deus, o pecador não pode se esconder. Isso é glorioso, isso é gratificante, porque deve gerar no nosso coração esse temor. Então, antes de nós fazermos qualquer coisa, pensarmos qualquer coisa, dizermos qualquer coisa, não nos esqueçamos dessa verdade. Tudo está nu e patente diante dos olhos daquele com quem nós havemos de prestar contas. Então isso é muito importante. Embora Deus ame todos, Ele não ama tudo. O segundo ponto que talvez implique a interpretação desse texto é que o mar ali represente, o mar de vidro represente o povo santificado que foi comprado com o sangue de Jesus. Normalmente, na linguagem apocalíptica, o mar representam povos. Observe o que o texto fala lá em Apocalipse, capítulo 17, o versículo 15 vai nos falar que então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. O capítulo 13, versículo 1 vai nos falar: vi uma besta que saía do mar, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Ainda, Isaías 57, 20, o texto nos informa que os ímpios são como o mar bravo, porque não se pode aquietar, e as suas águas lançam de si lama e lodo. Então pode ser que alguns estudiosos até concordam com isso, que o mar de vidro representam a multidão dos eleitos que foram comprados com o sangue de Cristo e agora são puros, são transparentes, são limpos, porque foram limpos pelo sangue de Jesus. Do versículo 6, parte B, até o versículo 10, nós temos a adoração dos seres viventes, que são os querubins, né? Os serafins, os querubins, todo ser angelical, todos os exércitos celestiais adoram aquele que está assentado no trono. Esses seres têm descrições um tanto quanto enigmáticas, estranho a nosso entendimento, porque um vai parecer com o rosto de leão, outro com o rosto de águia, outro com o rosto de homem, outro com o rosto de novilho. O profeta Ezequiel, quando tem visão desses seres, ou seres da mesma escala, não sabemos se de fato são os mesmos, ele vai dar uma descrição um pouquinho diferente. Os seres que Ezequiel vê junto ao rio Quebar, lá no capítulo 1 do profeta Ezequiel, capítulo 1 e 2, são seres que cada um tem 4 rostos. Pelo menos é o que o texto deixa a entender, um ser com 4 rostos. Alguns dizem que a cabeça deles é como se fosse uma catraca que vai se movendo. Eles estão em meio a rodas de fogo que se movimentam e eles estão sustentando o trono da glória de Deus. Já aqui na visão de João, cada ser tem um rosto. Um tem o rosto de leão, outro rosto de homem, outro rosto de águia e outro rosto de novilho. Eles têm olhos por diante e por detrás,
Isso implica que para onde quer que eles se movam, os olhos estão fitos no trono. Se eles estiverem indo para a esquerda, para a direita, esquerda, para trás, eles estão sempre olhando para o trono de Deus. Já podemos extrair uma lição daqui, que para onde quer que nós vamos, nós temos que ficar com os olhos naquele que está no trono. Não tire os seus olhos do trono, porque é do trono que há a providência, é do trono de Deus que há o nosso sustento, é do trono de Deus que a nossa fé é renovada. Estudiosos como William Hendrickson vai dizer que eles são seres na mesma escala dos querubins de Ezequiel e são seres de um patamar, de uma escala superior. Outros vão ver um sentido simbólico aí, como Gary Larson vai dizer que os querubins estão ligados ao serviço do trono, enquanto os serafins estão ocupados com a santidade de Deus. Ele prossegue dizendo que os querubins guardam as coisas de Deus, como está lá em Gênesis 3, depois que Adão é expulso do paraíso, fica um querubim guardando a entrada do jardim. Êxodo 25, verso 20 também. A canção deles é a canção dos anjos, que está em Isaías 6, 1 ao 4. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Eles são descritos como leão, como homem, como águia, que é a fortaleza, né? Isso representa toda a perfeição da criação. Essas são características dos anjos, eles estão a serviço. Um outro estudioso que eu gostaria de comentar com você aqui é o Arthur Blomfield. Ele comenta que esses seres representam os 4 evangelhos. Por exemplo, o leão vai mostrar Jesus como rei, que é descrito em Mateus. O novilho vai mostrar Jesus como o servo, que é descrito em Marcos. O homem vai mostrar Jesus como o homem perfeito, que é revelado em Lucas. E a águia é soberana, a águia que está acima de todos os outros animais, é representado por João no Evangelho de João, onde fala de Cristo como o Verbo de Deus, o Verbo encarnado. Em resumo, os 4 seres viventes representam todo o poder, toda a grandeza, toda a beleza da natureza, se curvando e adorando aquele que está assentado sobre o trono. Então, se nós queremos aprender a adorar com qualidade, devemos olhar para esses seres de tamanha grandeza, mas que estão diante do trono de Deus, estão adorando aquele que está no trono. O centro do céu não são os seres nem os 24 anciãos, mas aquele que está assentado no trono. Uma lição para mim e para você: o nosso culto não pode ser antropocêntrico. A centralidade do culto não é o homem, não é o pregador, não é o cantor, não é o pastor, não é o missionário, o profeta. A centralidade do culto nem são os demônios que se manifestam, nem anjos, mas a centralidade do trono, do culto, a centralidade do culto deve ser um só. Tudo deve ser feito pela glória e para a glória de Deus somente. E aí você para e pensa, o que esses seres adoram? O conteúdo da adoração está no versículo 8, parte B, que eles vão dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Eles estão falando que o Senhor foi, é e sempre será Santo e Todo-Poderoso. Ou seja, Deus não muda os seus critérios. Aquilo que era pecado há milhares de anos atrás, há 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, ainda continua sendo pecado. Deus não muda. Ele é santo. Ele não abre mão. Não se dá para barganhar com Deus. A mentira continua sendo mentira e sendo pecado. Deus é santo. Ele não é só santo, mas ele é todo poderoso. Isso implica em que o Senhor, ele não depende da criatura para existir. Ele é antes da criação. Ele é independente. Ele não depende da criação nem da criatura, mas a criatura depende do seu Senhor, do seu Criador. Eu dependo de Deus e você também, quer concorde ou não. O apóstolo Paulo fala lá em Atos 17 que nele existimos, nos movemos e respiramos. Nós só existimos por causa de Deus. Então isso implica em independência. Se Deus decidir tirar o meu fôlego de vida, já era. Que poder e que autoridade eu tenho para requerer de Deus, por exemplo, uma coisa tão simples que é o bombear do meu coração, que bombeia sangue para as minhas artérias. Eu dependo de Deus para existir, mas Deus não depende de mim. Eu dependo de Deus para ser salvo, mas Deus não depende de mim para nada. Então, quando eu entendo isso, quando nós como igreja entendemos isso, o nosso culto muda totalmente. E aí sim é um culto racional. Um culto que é espiritual, mas que todavia
é um culto racional. No versículo 10 e 11, nós temos a adoração do povo de Deus representada pelos 24 anciãos. Nós notamos diante dessa adoração que a glória dos 24 anciãos é reconhecer a glória de Deus, ou seja, a alegria deles é reconhecer a glória daquele que está sentado no trono. Da mesma maneira, a minha alegria, a sua alegria deve ser reconhecer e tributar a glória que pertence a Deus. Isso é sério, gente, porque quem não sente a alegria de glorificar a Deus aqui na terra, não se dará bem no ambiente do céu, porque lá é o ápice do reconhecimento da glória daquele que está sentado no trono. O vocábulo Senhor, ele tem um sentido muito amplo ali, muito profundo, porque nessa ocasião, quando Domiciano arrogantemente adquire para si ou prerroga para si o título de Senhor e Deus, Jesus se revela aqui, ou o trono de Deus revela Jesus Cristo como o único Senhor. Nós, como crentes, como cristãos, nós temos um só Deus e um só Senhor, a saber, Jesus Cristo. Ele é digno de receber glória e adoração. O Deus Pai, o Deus Filho, eles são dignos de receberem toda a adoração. Há um só Senhor e um só Deus. O texto prossegue dizendo que o poder e a vontade de Deus foram a causa da existência de todas as coisas, porque pelo seu poder tu criaste todas as coisas. E isso coloca o nosso orgulho bem lá embaixo, né? Porque o homem só pode criar alguma coisa a partir de algo já criado. Mas Deus, pelo seu poder, ele criou tudo do nada. Quando não existia matéria, ele deu origem à matéria. E aí nós fechamos essa primeira parte essa segunda parte da nossa meditação, falando para você meditar sobre isso com mais profundidade e pensar que a adoração verdadeira, ela começa quando eu saio do trono do meu coração e decido que o meu coração, a minha vida será bem governada quando quem está entronizado não sou eu, mas o Deus que me criou, o Deus que me fez. Nós entenderemos que a adoração verdadeira se cumpre, se concretiza quando quem está entronizado no meu coração é Cristo, quando Cristo ocupa a primazia da minha vida, do meu culto. Em segundo lugar, nós aprendemos, ou podemos entender pelo menos, que antes de irmos para o céu, para habitarmos com Deus, Ele primeiro precisa habitar em nossos corações e em nossas vidas. Não se esqueça que o trono no céu continua ocupado, e isso implica em governo, soberania e controle. Deus, ele está no controle da sua vida, Deus está no controle do rumo da história, então não se desespere. Confie no Senhor, porque no final tudo vai dar certo. Amém? Se você gostou desse vídeo, você pode nos ajudar deixando o like, se inscrevendo no nosso canal e compartilhando para mais pessoas. Espero ter sido útil esse canal para você, esse conteúdo, e que Deus tenha falado através dessas simples palavras ao seu coração. Vamos orar. Senhor, nós oramos pedindo que o Senhor abençoe esse irmão, essa irmã. Aplique a tua palavra ao coração dele e dela, Pai, na simplicidade que foi ministrada aqui, e que o Senhor fale com ele e com ela, dando fé, esperança e certeza de que, por mais que todas as coisas fujam do nosso controle aqui na terra, o Senhor está no controle de tudo e nós confiamos em Ti. Sabemos que somos pobres e fracos, mas o Senhor tem cuidado de nós, e essa é a nossa esperança. Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém. Um beijo fraterno no seu coração e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.